Boa noite, pessoal. Vamos chegando para o Chimarrão da Consciência. Vamos adentrando o palco do Chimarrão da Consciência. Hoje com o tema massagem tântrica. Vamos saber o que é isso, o que é o Tantra, com a presença do Rogério, que vai contribuir com mais saber, mais conhecimentos. Seja bem-vinda, Camila. O que mais é possível? Que bom que você está gostando do Chimarrão da Consciência. Gratidão, Maria. Vamos aproveitar, então, mandar esse aviãozinho para a galera, para que mais pessoas se conectem a esse movimento de expansão de consciência. Vamos mandando coraçãozinho, que aí quanto mais coraçãozinho, o Instagram vai compartilhando, porque ele entende que essa live é contribuição, então ele vai enviando para mais pessoas e que a gente possa ser a onda, o convite para conectar as pessoas a mais expansão, a mais consciência. E vão chegando, eu vou convidar uma galera aqui também para adentrar o palco do Chimarrão da Consciência. As pessoas que escolhem receber essa contribuição. Vão curtindo o sonzinho aí, enquanto, pessoal. Olá, Gui, tudo bem? Olá, Carol, sejam bem-vindos. Vamos adentrando o palco. Vamos chamando a galera, pessoal. Quem vem receber o Rogério? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O que mais é possível? O que vocês escolhem saber hoje sobre o Tantra? Qual é o convite do Tantra na vida de vocês hoje? Vamos lá, preparam as perguntas. Vamos adentrando esse palco da consciência. Imagine se você fosse totalmente grato a você, grato a todas as partes do seu corpo e reconhecesse essa grandeza ainda mais em você. O que mais você poderia criar? Vou chamar agora com vocês o Rogério. Enquanto isso, eu escolho receber mais aviãozinho chamando o pessoal. Olá, seja bem-vindo, Rogério. Prazer em conhecer você online. Então, como pode ser mais incrível isso? Pois é, amei a Uau! entrada. Amei a entrada da live, o clima, a música, é isso. É isso aí, né, Rogério? Então, Rogério, com você, seja bem-vindo ao palco do Chimarrão da Consciência e ele é todo seu. Você pode se Obrigado. apresentar, pode falar quem é o Rogério, que eu também vou conhecer agora, nesse movimento, nesse momento, Pois é, e né? receber todo esse seu saber e conhecimento. Que legal. Eu sou o Rogério Prendazo, Rogério Nóbrega, né? Prendazo é um sânia, é um nome espiritual que a gente recebe. Eu sou terapeuta tântrico e facilitador de consciência também. A gente teve o prazer aí de ser se conectado, talvez, pelo Douglas. Quem que te me indicou, você sabe? Ine? A Sabine, verdade, você me falou. Então, eu tive a oportunidade de, através do Axis, né, eu falo, na minha opinião, como vivência, que o Axis e o Tantra é o casamento perfeito, gente. Eu, antes Uhum. do Axis, eu era uma pessoa, porque assim, tratar sobre sexualidade é realmente, às vezes, muito difícil a princípio. E quando eu iniciei lá no Tantra, sabe, tipo, eu percebi o sagrado daquela energia enquanto eu estava naquele grupo de pessoas, era tudo bem lidar com aquilo. Mas quando eu saía daquele grupo e eu ia, sei lá, para a vida normal, com os meus amigos, com as pessoas que eu convivia, parecia que Tantra era uma sacanagem, tinha um peso assim enorme, sabe, que eu comprava do ponto de vista dos outros. E eu comprava mesmo isso para mim. Eu falava assim, ai meu Deus do céu. Eu vivia o sagrado ali, naquele grupo de pessoas, e aí quando eu chegava aqui na minha realidade, né, entre as pessoas que eu conhecia, eu falava assim, meu Deus do céu, acho que eu sou um pervertido. Estou fazendo tantra, meu Deus. E era aquilo, né? Olha que louco. Você vivencia no seu corpo o que é sagrado, mas às vezes você prefere validar o ponto de vista dos outros, que nem sabem o que que é. Aí, quando eu tive a Uhum. oportunidade de conhecer o Axis, eu conheci pessoas incríveis no Axis, né? Conheci a Amanda Ângelo, o Rodrigo, o Douglas, pessoas que foram muita contribuição para mim também.
eu comecei a fazer os podpoc da vida e aí começou a expandir esse espaço para mim, sabe? Uau, não é Uhum. errado sexualidade, uau, não é errado eu aceitar o meu corpo, eu sentir prazer, eu entender que essa energia que me cura, que me nutre, que me expande. Uhum. Uau! Então, olha só, gente, que legal. Então, todos vocês aí que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão recebendo essa contribuição, vocês podem estar fazendo perguntas, né, para o Rogério, ele está trazendo para que ele possa esclarecer sobre isso. E talvez também vocês possam estar perguntando: nossa, mas o que que é isso? Eu nunca experimentei uma sessão. E talvez vocês possam ter criado muitas coisas no imaginário de vocês em relação ao Tantra, e que o Tantra não é isso. O Tantra é muito mais do que a gente imaginou, né? E que vocês possam estar abertos para receber esse conhecimento. Perfeito, Eu acho muito que até tem legal. uma questão aqui. Eu amo tudo que conheço sobre o Tantra. Eu também passo por isso, por isso nem compartilho com todos o conhecimento que eu tenho sobre o Tantra. E Isso isso é aí. muito legal, sabe? Isso é um assunto que eu falo assim que é muito interessante da gente observar, sabe? Porque é isso. A sexualidade é um assunto que ela tem que ser comentada. E aí, às vezes, a gente vai Uhum. descobrir, e se a gente negligencia isso, eu falo assim, ah, não, eu não vou compartilhar isso com outras pessoas, porque o que vão pensar de mim, o que que a gente faz? A gente acaba contribuindo para que a sexualidade não se expanda, entre aspas, né? Porque nessa realidade, a maioria das vezes, a sexualidade ela vai ser tratada como perversão. E aí, se eu experiencio algo sagrado, algo do que é bacana, algo que eu percebo que vai ser contribuição para o meu corpo, e eu deixo de compartilhar isso com os outros, por causa do que os outros vão falar, do que os outros vão julgar, eu estou deixando de ter a oportunidade de alinhar e concordar, e inclusive atrair para mim pessoas que ressoam nessa energia, né? Nessa vibração. Aqui já tem. Eu queria saber quais as formas de acessar esse sagrado do Tantra sozinha. Então, o sagrado do Tantra sozinho, a princípio, ele vai ser um pouco complicado, porque você não consegue chegar em um estado que, por exemplo, eu falo o seguinte: você só leva uma pessoa até onde ela já foi. Se eu nunca senti o estado sagrado do meu corpo, de forma alguma, eu conseguir perceber isso sozinho é um pouco complicado. Não é impossível, tá? É super possível. Mas se você tiver a oportunidade de passar por um profissional, é a melhor coisa. A mesma coisa que eu, por exemplo, posso fazer auto-aplicação de barras em mim. Vai surtir Uhum. efeito? Vai. Mas se você passar por um profissional, se você passar por uma pessoa que está realmente querendo ser contribuição, é 1000 vezes mais, né? Tanto é um Então divisor de explica um pouco águas na vida de qualquer pessoa. É isso aí, isso aí. Carolzinha. Carol, pode falar. Então fala um pouquinho mais para nós o que que é o Tantra, como que é uma sessão de Tantra, como que acontece, né? Né? Porque às vezes as pessoas podem ter muito tabu em relação ao Tantra, né? Então eu acho Sim. que você pode esclarecer um pouquinho mais. Olha, gente, faz o que a Fran falou, pega o aviãozinho, já manda para as amigas, manda para os amigos, sabe por quê? É Uhum. isso, assim, a sexualidade ela não pode ser silenciada, ela tem que ser comentada. E a gente vai falar aqui sobre a sexualidade de uma maneira muito responsável, muito amorosa e muito carinhosa. Então, se você tem um crush ali, um date que precisa ouvir sobre sexualidade, que talvez você perceba que isso vai ser contribuição para ele, para suas amigas, para tia, para mãe, para papagaio, para avó, chama aí na live, não deixa de apertar. É verdade. Sexualidade é um assunto que todo mundo deveria conversar. Eu falo que assim, é muito louco. Você não tem que fazer um curso de autoescola para aprender a dirigir? A gente não faz um curso de investimento para aprender a investir? Um curso de autoconhecimento, sei lá, de consciência para entender o que é consciência? E a sexualidade, você vai negligenciar até quando na sua vida? Até quando na sua vida você vai continuar reproduzindo a sexualidade numa energia pesada, escura, sabe? Porque é o que a gente aprende desde pequenininho, né? Opa, sexualidade, eu não converso com meus pais, na escola não me ensina. Onde é que eu aprendo sobre sexualidade, então? É escondido, é falando como se fosse errado para os meus amigos isso, sabe? Então, é isso assim, eu falo, né? A gente está num universo quântico aqui, tudo é quântico. E aí toda vez que eu falo sobre sexualidade, se eu pego isso e deixo numa densidade de que é errado, feio, pecado, sexualidade para mim sempre vai ser isso. Então, uma coisa que eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que escolher quando você vai para o Tantra não é cuidar, por exemplo, de uma performance sexual. Né? Então, eu falo, o maior erro que as pessoas cometem ao buscar o Tantra é melhorar. Ah, tipo, eu vou entrar no Tantra porque a partir de agora eu quero transar melhor, eu quero dar prazer pro meu parceiro.
Esse é o maior erro que você vai fazer buscando o Tantra. Sabe por quê? Quando você faz isso, você está acessando toda a memória, tudo aquilo que você valida o que que é o sexo. Por isso que as pessoas têm medo de ir numa sessão de Tantra, porque elas pensam que vai acontecer numa sessão de Tantra aquilo que elas já conhecem sobre sexualidade. E aquilo que elas conhecem sobre sexualidade, muitas vezes, é pervertido, é culposo, é errado, é feio, entende? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai escolher fazer uma sessão de Tantra é: opa, eu vou escolher uma nova sexualidade. Eu vou descobrir uma sexualidade diferente. Eu vou me livrar de todos os meus pontos de vista. E eu estou me abrindo para realmente descobrir o que, que é isso aí que todo mundo está falando. Né? O Tantra está cada vez mais em voga. E aí você vai ver realmente, é o que eu falo, né, gente? Existem profissionais que trabalham de N maneiras. Mas quando você começar a se conectar mesmo com os profissionais do Tantra, você vai ver que eles falam sobre sexo, sobre sexualidade, e é tudo muito trazendo uma linguagem amorosa, poética, bonita, respeitosa. E uau, assim, tipo, como assim que isso pode ser putaria? Como assim que isso pode ser errado? A gente muitas vezes, na verdade, vive na putaria, e aí quando vem uma coisa sagrada, a gente condena a coisa sagrada. Sabe, assim, é o que eu falo, né? Como muitas coisas da vida, a gente está vivendo o inverso, né? Então eu sempre falo assim, a sexualidade hoje em dia ela é banalizada e é normal ser banalizada. Tipo assim, é normal eu incentivar as pessoas a saírem e transarem com quem elas quiserem. É normal eu ter um aplicativo e transar com uma pessoa na mesma hora que eu conheci ela, sem saber o nome nem nada, porque isso é empoderamento. Agora, ir numa sessão com um terapeuta tântrico, com um cara que se formou, que estudou, que vê a sexualidade como sagrado, ah, você é pervertida. Entende? Olha isso que louco. Como que é a mentalidade das pessoas? Né? Eu sair para ir, né, ir na padaria e transar com uma pessoa, tá tudo bem. Agora, eu ir fazer uma sessão de tantra com um terapeuta, imagina, deixar um homem fazer massagem no meu genital, imagina. É um estranho colocar o pipi lá no meu genital, tudo bem. Mas um terapeuta, um profissional fazer uma massagem em mim, entende, gente? Então, a perversão não está no Tantra. A perversão muitas vezes está em você, está na sua cabeça. Então, a primeira E coisa que você muitas deve. vezes, né, Rogério, acho que muitas vezes acho que as pessoas confundem a massagem tântrica com o sexo. Né? E talvez elas Sim, acham que vai rolar sexo na massagem tântrica. E é totalmente perfeito. diferente. Você está indo para uma massagem e não para o sexo. Né? Para um Perfeito. autoconhecimento de você mesmo, autoconhecimento do seu próprio corpo, o quanto que você negou receber prazer do seu próprio corpo e o quanto você desconhece o seu próprio corpo. Que eu acho que a massagem ele é um processo assim que libera você a você despertar mais de você, porque muitas vezes você nem se toca, nunca se tocou, nem sabe como o seu corpo funciona. E aí a massagem, Perfeito. ela faz o que? Ela facilita esse processo na sua vida. Exato. E é isso que tá, gente. É o que eu falo, assim, a massagem, independente se ela é tântrica ou não, eu fiz a primeira live que eu fiz, inclusive, eu tava resistindo um pouco para falar sobre, para fazer live, e a primeira live que eu fiz foi com uma massoterapeuta mesmo, né? E é isso, assim, o Uhum. quanto que existe psicogenia de pessoas, independente se é massagem tântrica ou massagem relaxante, quando você começa a tocar no corpo do ser humano, do adulto, parece que assim, se você tocou no em mim, no meu corpo, eu senti prazer, tive uma ereção, a gente tem que transar. E isso é um caso sério de perversão e compulsão. Tudo bem, não julga essas pessoas, né? A gente não pode julgar. A consciência é receber de tudo e de todos sem nada julgar. Mas o que que essa pessoa tem que ter consciência? Uau, isso é uma compulsão. Olha, isso é legal, gente, né? Então, putz, eu quero ir fazer tantra, mas eu tô com medo de não conseguir me segurar na sessão e agarrar o terapeuta. Ok, mais um motivo de você procurar uma terapia sexual, entende? Ah, Porque é aí que tá. Se você é. vai realmente lidar com o terapeuta, se você contrata um terapeuta, ele vai fazer com que você aprenda a controlar a sua energia sexual. Se para você ser um pervertido ou uma pervertida, tá? E aí é um exercício que eu vou propor que a gente faça daqui a pouquinho, que é muito legal. É Uau! uma coisa que, assim, impede de você realmente ter trocas sinceras com outras pessoas, porque você tem medo de imaginar que você vai estar transando com todas elas. É um ponto super importante de você começar uma terapia. Não faz sentido?
se você percebe que você, ai meu Deus do céu, se alguém tocar a mão, se alguém colocar a mão em mim, eu vou ficar com o pau duro, ou eu vou ficar molhada, a mulher vai ficar excitada e vou querer transar com essa pessoa. Tudo bem, aprende a lidar com essa vontade, aprende a lidar com esse prazer. Então, um exercício que eu faço para as pessoas, que eu falo para as pessoas, quando eu percebo que elas estão com muito ponto de vista, pensando que na sessão vai acontecer putaria. Então, ó, se você, por um acaso, tem vontade de fazer tantra e tem medo que aconteça a putaria, vamos fazer um exercício? Vamos assumir o que está na nossa cabeça? E aí você fecha os olhos e fala assim: eu sou pervertida. Eu sou pervertida. Eu sou pervertido, eu sou pervertido, eu sou pervertido. Eu sou pervertido, eu sou pervertido, eu sou pervertido, eu sou pervertido. Eu sou pervertido, eu sou pervertido, eu sou pervertido, eu sou pervertido. Percebe o que isso dá para você? Reconhece que você é e não tem nada de errado em ser pervertido. Ser pervertido pode ser super gostoso também, né? Pode ser super legal, mas no momento que eu devo ser pervertido. Mas se eu sou um pervertido em todos os momentos da minha vida, isso é um problema. Eu não vou conseguir lidar com um amigo de trabalho meu. Eu nunca vou conseguir ser fiel a um parceiro. Porque não é, eu vou começar a namorar, tô namorando com alguém. E aí vem uma outra pessoa que ela é bonita, é interessante, eu posso olhar aquela pessoa, posso reconhecer a grandeza dela, a beleza dela, mas como que eu vou controlar minha perversão de, meu Deus do céu, tudo bem, eu reconheço a grandeza dela, mas eu não vou atacar essa pessoa, entende? Então, quando você começa a reconhecer que você é pervertido também, fala, ok, como que eu saio da perversão, né? Como que eu posso criar esse espaço, já que eu reconheci que eu sou, como que eu posso parar de ser, se eu escolher parar de ser pervertido? Entende? Ou às vezes não é perversão, tá? Às vezes meu trabalho é muito focado para a mulher. E a perversão muitas vezes ela vem para o homem. Por isso que eu amo tanto atender mulheres. A mulher muitas vezes ela vem buscar o tantra, ela já sabe que é para o autoconhecimento. A perversão muitas vezes vem pelo homem, né? O homem ele vai procurar uma massagem tântrica ali achando que é oba-oba. A mulher ela tem medo porque a mulher vive numa sociedade, nós vivemos numa sociedade patriarcal e a mulher foi sempre muito reprimida. E aí você pode fazer o exercício, eu sou reprimida, 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 e percebe o que isso gera no seu corpo. Você quer continuar, você escolhe continuar sendo reprimida? Ou você escolhe olhar para essa repressão, né? Uau. Ok, E agora como expande, né, esse exercício, né, Rogério? Toda vez que você faz isso, parece que expande, você sai daquela contração com o seu corpo, né? E isso, realmente, esse exercício, além de expandir, ele traz o quê? Traz consciência sobre aquilo, né? Então, tudo que vem para nossa consciência, a gente tem clareza sobre aquilo e a gente sabe lidar com aquilo de uma outra forma, né? perfeito, porque é isso, né? Consciência é receber de tudo e de todos sem nada julgar. E tudo bem, eu recebo um monte e percebo um monte de coisas no meu corpo. Eu não sou santo, tá, gente? Eu tô no Tantra há 3 anos, eu tô no autoconhecimento, eu não sou santo e não quero ser santo. O Tantra vai falar, uma árvore muito alta tem uma raiz muito profunda. Então, sim, você às vezes vai estar lá no profano, sim. Acessa o profano, não tem nada de errado. O profano também é gostoso, desde que você esteja lá consciente, sabendo que você está lá. O problema é você viver uma vida inteira no profano sem saber que você está lá no profano. Só sabendo, sentindo aquele desconforto, sabe? Ai, nossa, não tá mais legal, não tá mais legal, não tá mais legal, e você não sabe sair. Então, você transitar entre o sagrado e o profano é muito incrível, é um presente que você recebe. E a proposta do Tantra é fazer com que você reconheça o sagrado, porque na nossa realidade, na realidade que a gente vive, na sociedade que a gente vive, o profano é dado para você todos os dias em relação à sexualidade. É na música que você ouve, é no Instagram que você abre, é em todos os lugares, né? A sexualidade profana, principalmente na música, ela está escancarada. E aí, como que é você começar a fazer exercícios para você na sua vida, de, por exemplo, quando você está tendo uma relação sexual com alguém, você colocar uma música mais meditativa, uma música de mantra, uma música mais de meditação mesmo, de calmaria. E como, por exemplo, eu, Rogério, nas minhas sessões de Tantra, tá? E aí é muito individual para cada terapeuta. Para mim, a música é terapia total.
e ela faz parte do meu processo terapêutico. Toda a minha sessão, ela tem o desenho da música e de como que eu quero elevar a energia dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu, na minha sessão, eu vou mexer com a sexualidade da pessoa, eu começo a colocar todas as músicas só de sedução, todas aquelas músicas que a gente conhece, quando a gente às vezes vai ter uma relação com um parceiro, como que essa pessoa vai Rogério, atingir o sagrado? congelou a sua imagem para mim aqui. Congelou minha imagem? Melhorou? Ainda Voltei? não. Vamos ver. Um momentinho, pessoal. A gente vai conectar novamente. Agora voltou. Voltei? Sim, Tá agora todo sim. mundo assistindo aí direitinho? Manda um Sim. joinha, um ok. Tá, acho que agora voltou, né, pessoal? Pode seguir, Voltou? então. Aham. Pronto. Então, qualquer coisa vocês falam, eu já mudei a internet aqui, coloquei no meu 4G, porque talvez seja que o Wi-Fi aqui do meu quarto não funciona muito bem. Oi, Lê, bem-vinda! Olha, gente, então, vamos voltando ao assunto em relação às músicas, né? Então, como que você pode usar a música até você num processo seu que vai trazer um outro conhecimento, uma outra percepção sobre sexualidade, né? Então, quando eu vou lá, por exemplo, na minha sessão de Tantra, eu não vou ficar usando músicas que batem no meu chakra básico. O que são músicas que batem no meu chakra básico? São músicas de tambor, aquelas músicas que vêm muito para sedução, que faz você rebolar muito, sabe? Essas músicas elas começam a mexer o seu chakra básico. E muitas vezes numa relação sexual, a gente vai começar com essa playlist para a gente poder começar a trazer um certo estímulo para o nosso corpo. Mas eu, no meu processo terapêutico, por exemplo, uma pessoa ela vai receber uma sessão e ela vai ter essa música umas duas, três vezes, umas duas, três músicas que vão aumentar o libido dela durante a sessão. Mas quando ela estiver no ápice, ali no ápice, ela vai estar ouvindo um anjinho tocando. Ela vai ter um orgasmo com um anjo de fundo tocando, com músicas que referem ao seu, que remetem ao seu chakra, ao seu sétimo chakra. Então você pode fazer esse exercício você na sua casa, por exemplo, de você mulher ou você homem, quando estivesse tocando, a gente vem para um negócio mais animalesco, às vezes em casa mesmo, né? Porque a gente ainda não aprendeu a elevar essa energia de uma forma mais sutil. Coloca uma música mais sensual, deixa uma luz agradável. Para quem tem um estímulo visual, pode assistir um vídeo, aumenta, sobe toda essa energia. Percebeu que você já está com a energia expandindo toda pelo seu corpo, que você não precisa mais olhar daquele vídeo, né, perceber daquele estímulo? Coloca um mantra. Coloca um mantra e começa a se tocar com uma energia diferente. Começa a se tocar com uma energia de mantra. Que você vai começar a perceber essa energia sexual diferente no seu corpo. E você, às vezes, vai continuar com prazer. E aí, o que eu vou falar? Traz o exercício do Tantra, né? Porque é isso, assim, a sexualidade, ela não é só para te ligar ao erótico, entre aspas. A sexualidade é para te conectar com o divino. E aí, nesse momento que você estiver ali no seu, né, exercício íntimo, fazendo carinho com você, com um mantra gostoso, com um mantra de amor, de cura, aquele mantra que calenta a nossa alma mesmo assim, sabe? Que dá aquele conforto Uhum. pra gente, começa a projetar o que você quer para sua vida. Começa a trazer todos os pensamentos que você quer de projetos pessoais, profissionais. Os atendimentos, se você é terapeuta, o que você quer para você num relacionamento amoroso. Então você começa a fazer um exercício de sair da mente, de sair de toda a projeção, que é isso assim, muitas vezes quando a gente está se masturbando ou quando a gente está no sexo, a gente não está prestando atenção no nosso corpo, a gente está pensando a gente está prestando atenção no que está acontecendo lá fora, entende? E aí a sua projeção, a sua energia sexual, ela vai ficar sempre naquilo, no fora, na fora, em fora de você, na sua fantasia, no externo. E aí, quando você estiver no seu exercício lá na sua casa, se masturbando, quando você estiver sentindo essa energia expandindo em você, você começa a trazer energias para você, de prosperidade, de alegria, de amor, de carinho, de união com você, com seu divino, com seu próximo, com as mulheres.
Eu trago exercícios super legais. Na verdade, eu vou disponibilizar daqui a pouco um curso online, né? Que se chama O Prazer de Se Amar. Esse curso ele tem por objetivo isso, assim, ensinar essas práticas da pessoa a fazer um alto toque amoroso. E aí, nesse curso eu ensino, por exemplo, a massagem íntima no genital, para você poder fazer isso com você, elevar sua energia e começar a co-criar as coisas que você quer na sua vida. É bem interessante. Então, Rogério, conta para nós como que acontece uma massagem tântrica. Ó, a Lê, ela quer uma indicação das playlists. Eu sou um pouco apegado. Eu sou um pouco apegado com a minha playlist, eu não compartilho tanto, sabe por quê? Porque eu acho que, assim, é uma coisa, assim, tão individual, e eu falo que é um processo muito interessante, tá, gente? A gente tem que começar a criar a nossa identidade, né? Quais são as músicas que tocam no meu coração? Eu falo sempre para as minhas interagentes, tenham playlists, faça uma playlist sua. Vocês já conhecem as minhas músicas, mas como seria você criar uma música sua, uma playlist sua, entender quais são aquelas músicas que vibram no seu coração, que vibram para você, né? Eu falo, inclusive, lá no curso que eu gravei, tem muitas vezes eu, Rogério, né? Então é isso, assim, o Tantra não se refere só ao sexo, mas ele vai refletir na sua sexualidade e, com certeza, nos seus atos sexuais, com seus parceiros e tudo mais, né? E aí, por exemplo, muitas vezes eu vou sair com uma pessoa, sei lá, se eu não estou namorando, eu estou solteiro, eu vou conhecer alguém, e a mulher é isso, assim, ela tem muitas repressões em relação à sexualidade. E aí a mulher quer que, por exemplo, o homem tenha playlist, porque ela tem vergonha de ela falar que ela tem uma playlist para fazer amor. Mas como assim? Sabe, mulher, qual que é a música que você gosta de ouvir quando você está fazendo sexo? Porque daqui a pouco é isso, assim, às vezes as mulheres reclamam de que elas não sentem prazer, que o parceiro não se preocupa em dar prazer para ela e tudo mais, mas o quanto você está se preocupando em criar esse ambiente para você. Tira a culpa do outro, porque às vezes o outro só está fazendo aquilo que ele foi condicionado a fazer mesmo. Né? Aquelas músicas são as músicas que agradam ele, e às vezes ele nunca perguntou para você que música você gosta de ouvir, porque às vezes, né, as mulheres que ele perguntou não tinham, já entrava naquela situação de, pô, já que sou eu que tenho que ter a playlist mesmo, então deixa eu fazer, vai ser essa a playlist. E como seria você falar a playlist que você gosta? Quais são as músicas que você gosta de ouvir, né, durante esse ato sexual? Então, o Tantra em si, na verdade, ele vai trazer o que eu falo, né? A busca pelo Tantra ali não tem que ser a busca pelo sexo, ela tem que ser a busca pelo autoconhecimento. E aí, nas sessões de Tantra, você vai começar conhecendo mais sobre você. E isso vai refletir na sua vida sexual, porque quanto mais você conhece sobre você, mais você vai levar isso para o seu parceiro. Porque você vai falar assim, ok, essa era a forma como que você me tocava hoje, mas hoje eu não gosto mais de ser tocada assim, hoje eu gosto de ser tocada assada porque você começou a estimular outras formas de você ser tocado. Entende isso? Se eu não, por isso que eu falo que conhecer sobre sexualidade é legal. Às vezes a gente reclama, poxa, meu parceiro, eu não consigo ter orgasmo com ele, mas o que que você pesquisa? Fora lá da sua relação sexual, você pesquisou alguma coisa? Você, em você mesma, tentou descobrir uma nova forma de sentir prazer? Se você não tem esse laboratório com você, e você não conversa com seu parceiro que a forma dele está fazendo não te agrada, vocês nunca vão mudar, né? Mas na sessão de Tantra em si, a gente pode fazer muitas coisas, né? A gente pode fazer meditação, a gente pode fazer respiração, a gente pode fazer tratak, a gente pode fazer a massagem tântrica. Eu sou muito fã da massagem tântrica porque é isso, assim, a gente foi distanciado do nosso corpo muitas vezes. Né? Então eu acho que nós, seres humanos, adultos, precisamos sim ser tocados. Então, se você tem a oportunidade durante 1 hora e meia ser tocada no seu corpo, da ponta do dedo até o fio de cabelo, tem essa oportunidade, aproveite ela, entende? Eu, onde eu atendo, por exemplo, o Espaço Evandro Palma, toda quinta-feira a gente tem encontro de meditação. Então eu falo para a pessoa, você quer meditar? Não paga uma sessão individual, faz meditação em grupo, é muito mais interessante, expande muito mais, você vai pagar um valor muito mais em conta, entre aspas. E já que você está se dando esse presente de ter, né, uma sessão de massagem tântrica, ela tem um valor considerável. Então, já que você está se dando esse presente, tenha o contato íntimo com você, com o seu corpo mesmo.
E aí, quanto mais você ter esse contato, mais você vai se sentir à vontade de fazer isso na sua casa. Porque é o que eu falo, assim, a gente foi se distanciando, né, do nosso corpo. Então, a gente vai ficando adulto e a gente vai esquecendo de se acariciar, de se amar, de se beijar. Você vê, às vezes, uma criança, ela beija o corpo dela, ela faz carinho nela, ela mexe nela, né? Por isso, assim, a gente pensa que às vezes a criança está se masturbando quando ela é criança, quando ela é... Você já viu uma criancinha ali mexendo no bilau dela, né? Ou na pipi, Uhum. na pepeca dela? Ela não está se masturbando, ela está acariciando o corpo dela. E é isso muito que eu trago para a consciência das pessoas. A gente tem que se conectar àquilo que a gente era na nossa essência. Então, quanto mais você faz uma sessão de Tantra, mais você vai começando a validar outras áreas do seu corpo que você nunca tinha validado antes. E aí você começa a falar assim: uau, que gostoso meu rosto. Uau, que gostoso meu braço. Uau, que gostoso meu pé. E aí você começa a criar uma percepção de um corpo, coisa que às vezes, se eu falar para você fazer sozinho, você não faz. Porque às vezes você vai Uhum. fazer sozinho, ah, não tem graça, você desiste. Como você está na sessão, você está pagando e você vai ser obrigado a ficar lá, entre aspas, durante 1 hora e meia, você se permite, entende? E aí você começa a criar esse novo espaço no seu corpo. E aí, ok, já que eu estou aqui mesmo, eu vou receber esse carinho por 1 hora. Tem um monte de comentário aqui. Você está acompanhando, Fran? Tem, Porque eu não consigo, tem às vezes. Ah, bastante comentário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A massagem tântrica é a forma mais genuína de conexão com a energia e a potência corporal. Reduz o que chamamos de doenças somáticas. Ah, e também você poderia trazer um pouquinho os benefícios, né, de receber uma massagem também para as pessoas, né? perfeito, Porque gente. além de você se autoconhecer, o que mais tem ali, sabe? O que mais você pode despertar, né? Além da sensibilidade com o seu corpo, conhecimento mais com o seu corpo, né? Porque muitas vezes a gente até se toca, mas a gente nem percebe a sensibilidade mais. Porque às vezes a gente Ah, nem se tocou, né? perfeito. Nem tocou sua pele, nem tocou seu corpo, e aí você nem percebe essa expansão do seu ser, né? Então, qual foi a última vez que você tocou seu corpo, né? Qual foi a última vez que você tocou sua face, o seu rosto de forma suave, com cuidado e com amorosidade, né? Enquanto a gente tem entrado no julgamento da gente mesmo, do nosso corpo e não recebido dele, né? E Perfeito. o processo da massagem tântrica, ele é um convite para você também voltar para você, a você perceber a sua sensibilidade, aonde que você sente mais prazer com o seu corpo, né? Porque não é só no genital em si. A gente tem N terminações nervosas no nosso corpo, né? Então, às vezes pode ser lá no seu dedão do pé e você nem conhece porque você nunca tocou lá, né? Exato. Exato, exatamente isso. Por isso que é interessante, às vezes, a gente receber a massagem de uma outra pessoa. Porque, às vezes, a gente com a gente mesmo, por exemplo, é isso assim, eu já vejo o errado do meu corpo, né? Porque eu não fui ensinado a enxergar a grandiosidade do meu corpo. Às vezes, então, um dos exercícios que tem lá no meu curso, que eu vou disponibilizar, é você apresentar e começar a olhar para o seu corpo de uma maneira mais carinhosa. Porque às vezes, quando eu olho para mim, para o meu corpo, assim, eu falo, ai, nossa, tudo errado, tá tudo feio. Ai, olha assim, eu tô tocando aqui em mim, eu não tô sentindo nada. Porque a gente não foi ensinado a receber de nós mesmos, né? E aí, quando você vai e recebe de um terapeuta, você se abre mais para esse espaço. E aí você começa a se permitir mais receber e perceber e validar as outras áreas do seu corpo. Mas é isso, assim, é o que a Ale está falando aqui. A Ale é incrível, né? Então, o Tantra traz resultados para sua saúde física, mental e emocional. Ele é um combo perfeito, é completo. Sabe por quê? Porque você é uma máquina incrível, o seu corpo. Na verdade, né? Você é muito mais do que seu corpo, mas você não é nada sem ele. O seu corpo ele gera hormônio de endorfina, serotonina, dopamina, todos esses hormônios que regulam a gente e faz com que a gente tenha bem-estar. Então, por exemplo, quando você começa a estimular o seu corpo, fazer com que ele vire realmente uma vibração, uma potência vibracional, ele começa por si mesmo produzir esses hormônios. Quando a gente não tem esse contato com o nosso corpo, o que a gente faz? A gente toma cafeína para ficar acordado, a gente toma melanina para dormir, a gente toma Dorflex para parar de doer o corpo, a gente toma vários remédios para que esses remédios produzam os hormônios que a gente não está produzindo conscientemente. Então, quando você começa no Tantra, na verdade, a olhar para o seu corpo como sagrado, como divino, quando você começa a ter um contato mais amoroso com o seu corpo, ele começa a se comunicar com você. Além de se comunicar com você, ele começa a gerar muito mais serotonina, hormônio de prazer.
endorfina, dopamina. E aí pronto, você acaba vivendo uma vida muito mais feliz. Olha isso, assim, tipo, olha para as pessoas que são muito religiosas, entre aspas, né? Os beatos que foram afastados da sexualidade. O corpo deles falam, não tem energia, né? Olha isso, assim, olha as imagens gregas como que eram, quando teoricamente os deuses estavam entre os homens, quando não tinham essa distinção, as estátuas são peladas, são homens com contato com Deus, Deus com contato com os homens, né? Tem mostrando o genital, tem mostrando a beleza das curvas dos corpos e tudo mais. E aí vem a religião, vem o cristianismo, olha como são as imagens hoje em dia. É com o santo todo tapado, cheio de roupa, né? É olhando com cara de medo, de piedade, tipo, me dê um espacinho aí no céu, por favor. Te distancia do seu divino, do seu sagrado. E aí, você quer ser essa pessoa que olha de baixo para cima ou você quer ser aquele que olha de igual para igual, né? Se você é imagem e semelhança de Deus, você é uma deusa. Se você é filho de Deus, você é uma deusa. Então, o que te impede de reconhecer esse sagrado no seu corpo? É o distanciamento que você tem dele. Então, para o Tantra, o seu corpo é a sua religião. A gente acredita em alma, a gente acredita em espírito, a gente acredita em vida após a morte, a gente acredita em santos, em orixás, em um monte de coisa imaterial, intangível, coisas que a gente só ouviu falar. E no seu corpo, você não acredita. Uhum. Aquilo que seu corpo a gente vai aprender no Axis, né? Percebe o seu corpo, pergunta para o seu corpo está querendo falar com você o tempo inteiro, ele é o seu maior Deus, o seu corpo. Pergunta se ele expande ou se ele reprime. E você foi desensinado desde pequenininho a perceber isso, porque quando você era criança você sabia. Se você não gostava, você chorava na hora. Se você falava que não queria, você não quero. Sendo que aí você vai começar, né, quando você vai ficando adulto, teoricamente, por regras da sociedade, para você se tornar educado, você começa a mentir. Então, ó, você tá recebendo uma pessoa na sua casa, você tem que abraçar, mesmo que você não queira abraçar, sabe? Você recebeu um presente e você não gostou desse presente, você tem que falar que você gostou desse presente. Não pode falar a verdade. A gente, na verdade, a gente vai aprendendo a mentir, né? Então, eu começo a estar, às vezes, em lugares que eu não quero estar, mas eu vou fingir que eu quero estar ali, para aquelas pessoas elas me recebam bem. E o seu corpo já estava assim, meu, não vai para esse lugar, não vai ser legal. Né? Então, quando você, na verdade, começa a se desenvolver no Tantra, você começa a perceber muito mais aquilo que o corpo está falando para você. Por isso que eu falo que é o casamento perfeito. Tantra e Axis. Sabe por quê? Às vezes, quando você está no Axis, você também está dando todos os podpoc ali da vida, sendo que você está muito no corpo, você está muito na mente ainda. Sabe? Eu recebo muitas pessoas do Axis que, quando a gente está conversando assim, você fala assim: uau, que legal, que pessoa desconstruída, incrível, uau, 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 uau. Sendo que quando eu deito no futon para receber, o corpo faz assim, ó. O Uhum. corpo todo reprime. O corpo, Uau. gente, o trauma, antes de ir para a psique, ele foi estar no corpo. Né? O primeiro passou pelo corpo, depois foi para a psique. Então, enquanto você não curar o seu corpo, você não cura todos os seus traumas. É muito importante você se tratar com amor. Então, assim, não tem muito segredo, tá? O Tantra é simples. O Tantra é muito simples. As técnicas do Tantra, se você começar a estudar, você vai falar assim, meu, não acredito. Às vezes é olhar olho no olho do seu parceiro. Sabe, assim, o que a gente fala, né? Pro Tantra, sexo é troca de energia. É quando duas partes se tocam. Sendo que é isso, assim, você não é só essa parte física. Você tem um campo energético que é além de você. Então, por exemplo, quando eu estou olhando para uma pessoa, eu posso tocar ela com o meu olhar. A gente se toca com essa troca de olhar. E aí, às vezes, você olhando nos olhos do seu parceiro, você vai chegar em estados ali de prazer, de êxtase, que você nunca sentiu na sua vida. Mas você se permite fazer isso? Você se permite, por exemplo, é aquilo que eu falo, fazer aquilo que você fazia quando era criança, de poder só assistir um filme do lado do seu parceiro com a mão assim, sabe, encostada nele. E aí, ao invés de você pensar, ai, bosta, é só a mão que está encostada, você trazer toda a grandiosidade para essas partes que estão se encostando. Sabe, porque é isso assim, a gente vai ficando adulto e aí, putz, se encostar na minha mão, não importa, eu quero só que toque no meu genital. A minha mão não é nada. Imagina, Uhum. gente, a parte mais gostosa é toda essa descoberta, assim, quando você tocar no corpo dela, quando você nem toca no corpo dela e você já tá sentindo ela. Tem pessoas que você conhece que é assim, não é? Que a Uhum. energia dela te toca mesmo antes de você ter se Nossa, conectado com ela.
E olha, tem pessoas que às vezes a gente abraça e a gente não quer nem sair daquele abraço, porque é tão gostoso aquela energia, sabe? É uma energia de convite, sabe? Que tu quer ficar ali, recebendo mais daquilo, sabe? Então, Perfeito. quantas vezes a gente está tão desconectado que a gente nem percebe o que que é a energia, o que que é o nosso corpo. E às vezes a gente até abraça longe, né? Não é aquele Exato. abraço que acolhe, que você recebe, né? E Você também não é tem aquele abraço que sufoca, né? É aquele abraço suave, de amorosidade com você. Perfeito, você entende? Então, o que eu falo, assim, a gente tem várias coisas, né? Então, a gente fala assim, um abraço apertado, né? Tipo, ó, um abraço apertado. Um abraço apertado nem sempre é gostoso. Às vezes, um Aham. abraço suave é bem mais gostoso do que um abraço apertado. Mas é isso, assim, às vezes a gente foi tão ensinado que a gente tem que devorar as pessoas, sabe? É isso, assim, a nossa carência de ter que aproveitar aquele momento do máximo possível na energia masculina. Então, eu vou abraçar alguém, eu tenho que espremer esse alguém. Não, traz energia feminina na tua vida. É, o Tantra é matriarcal. Uma das coisas mais lindas do Tantra é começar a trazer sensibilidade pra gente. Né? A primeira fase da massagem tântrica é um toque sutil que a gente faz no seu corpo inteiro. Se chama sensitive massagem. Né? Então, o maior órgão que você tem no corpo é a pele. Você é mais de 60% de água, substância salina, condutora de energia. Então, a gente vai começar a conduzir bioeletricidade através de um toque muito sutil da ponta do seu dedo até o fio de cabelo, né? E essa parte aqui, gente, é a parte mais belétrica que você tem no seu corpo. Já viu já as bruxas no desenho animado, por onde elas soltam raios? Não é por aqui? Ah, então tem desenhos, tem um monte de coisa que vem trazer nas barras de Axis. Qual que é a parte que você conecta na cabeça da Uhum. pessoa? Então, né, o Axis não vai falar que você tem 90, chega a ter 90 centímetros aqui, né, de expansão de energia de campo vibracional. Então, olha só, se é isso com o seu dedo, imagina com o seu olhar também, que os olhos são a janela da alma. E aí, quando você começa a perceber que tudo te toca e você é tocado por tudo, né? Às vezes, quando você traz uma respiração mais profunda e você sente o ar entrando nas suas narinas, ele entrando mais geladinho, e quando você expira, ele sai mais quente, que o seu corpo aqueceu, sabe? Uau! Começa a perceber o tanto que você é tocado. Na verdade, sim, começa a trazer o estado de presença sempre para você. Que você vai perceber quando a sua roupa está te tocando. E como que, né, assim, esses padrões de beleza, essa roupa ela tá me apertando, não tá me fazendo bem, por que que eu tô usando ela? Só para satisfazer alguém? Né? Imagina, não quero usar uma roupa. Agora, tem umas roupas que elas caem no seu corpo que elas como se estivessem mesmo, sabe? Tipo, te acariciando, assim. Que gostoso eu estar com essa roupa que me acaricia. Então, é muito louco. Quando eu começo a falar sobre Tantra, é lógico que o assunto do sexo sempre vem porque as pessoas elas realmente gostam de ouvir sobre isso, e o sexo é isso, ele faz parte da nossa vida. Mas quando você começa a se desenvolver de verdade, você vai começar a entender que tudo pode ser sexualizado. E não é porque tudo é sexualizado que tudo é erotizado. Erotização é outra coisa, entende? Mas a sexualidade é a energia da vida, gente. É tão bonito quando você tem sexualidade, porque você tem disponibilidade. A sexualidade é a energia da vida e da criação. Então, quando você está com essa energia sexual expandindo no seu corpo, você tem vontade de acordar cedo, você tem vontade de correr na academia, e aí você começa a se arrumar e não é para os outros, você se arruma para você, sabe? Você quer começar a ficar mais bonita, foda-se o que os outros vão achar, eu quero ficar mais bonita para mim. Você entende? Você começa a criar os seus projetos, você começa a fazer tudo por você, você sai do ponto de vista dos outros, né? Uhum. Então, olhar para a sexualidade de verdade e não para o sexo é o grande segredo do Tantra. Enquanto você É o estiver que a gente buscando chama Tantra, de energia orgásmica, né, dentro do Axis, né? Que é, é essa energia orgásmica da vida, sabe? De você se olhar e se apaixonar a cada momento, né? Ou seja, até quando você está comendo algo, você sente prazer naquilo, né? Então, o sim, que mais você pode reconhecer. e reconhecer, sabe? Porque o que que acontece? Quando a gente fica falando muito sobre sexo, sobre até sensualidade, às vezes isso vem até, eu percebo isso muito, às vezes, tá? Às vezes pode ser um interessante ponto de vista meu, do Axis também, tá? Mas às vezes sectionless, por exemplo, as pessoas vão mexer, aí parece que todo mundo que fala sobre sectionless tem que estar com um batom vermelho, tem que estar com um baita decote, tem que estar todo produzido. Tudo bem, isso é uma questão da sexualidade, isso é sensual. Mas já viu também que às vezes uma pessoa tímida é sensual pra caramba? Você entende isso? Começa a Hã? trabalhar a sensualidade fora do estereótipo, de verdade.
aquilo que você é. Olha, por isso que eu falo que o Tantra é lindo, porque você vai começar a ter um contato com o seu corpo, e às vezes você vai falar assim, nossa, eu passei uma vida inteira tentando ser sensual, tentando ter uma sexualidade uau, sendo que eu estava tentando reproduzir a garota X. Eu estava tentando reproduzir a atriz, a blogueira X, que aquilo é sexy para ela. Para mim, o batom vermelho nunca ficou legal. Tem gente que fica ótima de batom vermelho, mas eu nunca gostei. Tem gente que fica ótimo de decote, mas eu, por exemplo, sou terapeuta tântrico que eu não uso japamala, as roupas de Krishna, de... Eu gosto de usar social, essa que eu me sinto bem assim, sempre gostei desde pequeno, gostava de usar social, achava que isso era gostoso para mim. E aí como que é você, né? Aí tem pessoas às vezes do Axis que falam assim para mim, Rogério, eu acho que você tinha que mexer mais assim, sabe? Ser mais provocativo. Não, a minha grandeza é no meu jeitinho de ser. Como que você vai começar a descobrir a sua sexualidade na potência que você é, sabe? Assim, não sensual para mim é uma pessoa que às vezes ela tá sem maquiagem nenhuma e ela é a grandeza que ela é nos olhos dela, né? Porque é isso assim, quando você vai fazer uma sessão de tantra, por exemplo, isso que é o mais gostoso do tantra, as pessoas ficam com medo no tantra que elas vão ficar nuas. E aí você começa a perceber o quanto que na verdade a gente é um grande mentiroso. Né? Então, quando eu estou todo produzido, cheio de maquiagem, com uma roupa linda, maravilhosa, eu sinto empoderado, eu vou pra balada, todo mundo mexe comigo. Mas quando eu. É? Aí quando você vai para casa, o seu maior medo é tirar toda essa maquiagem. Nossa, como que o outro vai me ver? Se você não se Uhum. empoderar do que você é de verdade, sem todos esses Uau. truques, entende? Como que você vai ser grandioso na sua sensualização, daquele, sabe? É o jeitinho que você fala. Eu, muitas vezes, homem, tá? Heterossexual, mas eu sempre tive energia muito feminina. Eu nunca tive a voz muito. Aí tinha vezes que eu queria falar assim: não, eu sou homem, eu tenho que ter a voz mais grossa. Aí eu tentava falar mais grosso, sabe? Eu tentava negar um pouquinho da minha feminilidade, do meu lado feminino, mas às vezes o que mais me conecta com as mulheres é esse meu jeito mesmo de ser mais feminino. Tem mulher que vai olhar para mim e falar assim, não, é muito menininha para mim. Tudo bem, ok, ótimo. Quando eu começo a reconhecer a minha grandiosidade, que bom, porque também não ia me agradar a sua energia muito masculina. E aí não tem, sabe, tipo, não é, ai, tá, então, não é questão de ego, é, ok, você percebe que não vai ser contribuição para você, também não vai ser contribuição para mim, tá tudo bem, vamos alinhar e concordar com aquilo que vai ser expansivo pra gente. Uau, gente, que delícia essa live, né? Como a gente pode ter mais disso? Ó, já estão pedindo massagem tântrica, Rogério vem para Passo Fundo. E mais é possível a gente trazer o Rogério para Passo Fundo, hein? Com Como pode certeza. melhorar isso? Com certeza. Eu tô com vários projetos legais, é que agora com a quarentena ficou mais complicado, né? Mas eu tô com uns projetos Uhum. bem legais, tanto de vivências individuais, né, sessões individuais, quanto sessões em grupo mesmo. Porque é isso assim, o Tantra, ele tem vivências tão incríveis que você só vai poder vivenciar isso mesmo quando você perder o medo e ir em um grupo. Eu falo assim, olha, uma sessão individual é incrível. Uma mulher recebendo uma sessão de Tantra, ela vai libertar, às vezes, crenças sobre sexualidade, sobre orgasmo, sobre prazer, de gerações, sabe? De vó, de mãe, de bisavó, de neta, de primo, de uma caralhada de mulheres aí. Sendo que quando você está em Tantra em grupo, nada mais potente do que, por exemplo, 10 mulheres tendo a cura do feminino junto ao mesmo tempo. 20 mulheres tendo a cura junto do feminino no mesmo tempo. Às vezes o grito de uma mulher abre a expansão para todas aquelas outras 19 mulheres que estão na sala, e aí aquilo, imagina, né? Se no Axis a gente fala que quando você dissipa uma crença limitante, você libera 300 e não sei quantas mil pessoas, imagina um grupo de mulheres ali conectado naquela egrégora sobre liberação da energia sexual como sagrada, como divina, liberando essa energia orgástica para toda a ancestralidade dela. É incrível. Rogério, e numa sessão de massagem, no caso, acontece em alguma liberação, assim, digamos, choro muito intenso? Isso pode ter algo, como é que eu posso explicar, assim, a ver com alguma relação traumática com seu corpo? Ou com Total, alguma vivência que você possa ter tido no total. passado? É isso. Teoricamente, o que que acontece, né? Porque as pessoas na sessão podem sim sentir prazer, mas tem muitas que liberam muito choro, né? Muita intensidade, Choro. tem muita emoção. É isso. O Tantra vai mexer com a sexualidade. E sexualidade não é só prazer, né? A Uhum. sexualidade é a energia que move a sua vida. Então, por exemplo, na verdade, o Tantra vai mexer com o seu lado sensorial.
E aí, durante esse lado sensorial, você pode chorar, você pode dar risada, você pode soltar um grito, você pode soltar por todas, você pode transitar por todas as sensações. Tem gente que numa sessão de Tantra chora, ri e tem orgasmo ao mesmo tempo. Ela fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com isso? Sabe, tipo, meu, não sei se eu choro ou se eu dou risada. Porque é isso, assim, o que eu falei, né? Antes de ir para a nossa psique, teoricamente, tudo está no seu corpo. Então, o nosso corpo tem memória celular. Quando você toma um susto, teoricamente, não é sempre o mesmo movimento que você tem, né? Quando alguém pega aqui em você, por exemplo, se isso gerou um trauma, outra pessoa vem pegar nessa mesma região, o seu corpo ele já dá. Então, o nosso corpo é isso, gente. O nosso corpo ele é automatizado. Quando você vai aprender a dirigir, por exemplo, a coisa mais difícil que existe não é você descobrir aquele linear entre o acelerador e a embreagem. Você pensa que você nunca vai conseguir fazer aquilo de uma maneira, sabe, tipo, espontânea. Nossa, meu pai é um gênio, sabe? Como que ele consegue dirigir dessa forma? Né? O carro morre 1000 vezes até você aprender. Depois que seu corpo aprendeu, você troca a marcha, tá falando no celular e se maquiando ao mesmo tempo. Então tem muitas coisas que o nosso corpo ele automatiza, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Por isso que eu falo, né, que você tem que fazer, tocar no seu corpo sempre e perceber. Então, numa sessão de massagem tântrica, a ideia não é você ter orgasmo em si. A ideia é você viajar no seu universo. É o que eu falo. Quando você vai fazer uma massagem tântrica, você vai fazer amor com você. E nessa ideia de fazer amor com você, não é a ideia de fazer amor do sexo, é fazer amor do estado amoroso de verdade. Então, nesse momento é o que eu falo. Às vezes você, né, hoje um adulto, você tem a oportunidade de mergulhar na imensidão do seu ser e, às vezes, acessar essa criança ferida. E aí você pode pegar na mão dessa criança e falar assim, não, tá tudo bem agora. Né? Então, durante uma sessão de Tantra, às vezes vai começar a vir um monte de coisa na sua cabeça, às vezes sobre o trabalho, coisas que não te agradam mais. Às vezes vai vir, sim, um episódio de um abuso sexual que você viveu e tudo mais. E aí, o que você vai fazer em relação a isso? O Tantra vai te trazer todas essas emoções. Você pode cair no trauma e no drama, ou você pode acolher, perceber, dar o podpoc para quem é do Axis, sabe? Liberar todo esse trauma, fazer o Ho Oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Mas o Tantra em si, é isso que eu falo. Não procura o Tantra. Teve uma pessoa que falou assim, eu quero fazer Tantra, mas eu tenho vergonha. Como eu faço para me livrar da vergonha? Sai da culpa da sexualidade. Sai da ideia de que você vai buscar o Tantra para ter orgasmo. Vai para a ideia de que você vai buscar o Tantra para ter um contato com o seu divino, com o seu corpo, com o seu templo. Vai para o Tantra entendendo que você vai buscar uma nova forma de sentir prazer que seja honrosa para você. Sabe? Eu falo para todas as mulheres, eu falo assim, quando elas sentam lá na cadeira para fazer uma sessão comigo, eu falo assim, ó, a última coisa que você tem que ter aqui, tem que sentir aqui, é vergonha por estar nesse lugar. Você tem que sentir muito orgulho, você tem que estar muito orgulhosa de você. Porque às vezes você é a primeira mulher de muitas das gerações de mulheres da sua família que está escolhendo honrar a sua sexualidade. Quantas vezes será que a sua mãe teve relações sem querer? Será que sua mãe já teve orgasmo? Será que sua mãe. Gente, é que isso é forte, tá? Porque aí também vai relacionar com o pai. Mas o seu pai também não é culpado, porque às vezes ele não teve educação em relação à sexualidade dele. Né? Então, o que eu falo, assim, os homens também têm que ser olhados com muito amor e carinho. Nós também somos vítimas de uma sociedade que não traz educação sexual, nem para homem, nem para mulher. Mas será que a minha mãe sempre teve uma vida realizada sexualmente? Será que a minha irmã tem uma vida... Porque às vezes você teve a oportunidade, mesmo fora do Tantra, de conhecer o prazer no seu corpo e você tem orgasmo. Mas seja sincera, olha as mulheres ao seu redor. Elas estão felizes com isso no corpo delas? E se às vezes o Tantra pode ser contribuição? Como que você pode espalhar a sementinha de contribuição para essas pessoas? Eu recebo mulheres, às vezes, Fran, que passaram uma vida inteira achando que elas tinham um problema no corpo delas. Elas passaram uma vida inteira acreditando que elas eram realmente frígidas, acreditando que orgasmo para a mulher é uma coisa impossível, difícil. Passaram uma vida inteira falando que não gostavam de fazer sexo. Porque, na verdade, elas nunca conheceram o sexo. Porque, na verdade, elas nunca foram permitidas em conhecer o corpo delas. E, às vezes, elas fazem uma sessão de Tantra e elas falam assim, uau, eu nunca fui o problema. Uau, eu nunca tive um problema. Você entende? A gente fala, a gente cria isso pra gente. A mesma coisa para o homem, tá?
uma sessão de Tantra para o homem pode ser muito transformador. Falei na live passada, eu chorei na minha sessão de Tantra, porque eu pensei a vida inteira que eu era um pinto. E aí, quando eu descobri que eu não era só um pinto, que eu tinha um corpo além de um pinto, uau! E aí, quando eu descobri, principalmente, que, por exemplo, eu tenho um orgasmo sem ter ejaculação, e que eu posso ter múltiplos orgasmos sim, e que o orgasmo pode me conectar com o divino, uau! Né? O que eu falo assim, É, no processo com o você homem. traz, que você chorou, eu chorei a sessão inteira na minha sessão também, né? Foi muito intenso. Mas com a consciência que veio que, nossa, eu nunca realmente tinha sentido prazer com o meu corpo, sabe? Então, essa é a consciência que veio. Então, sempre você quer saber mais, conhecer mais e experimentar mais. Eu acredito que sim, que cada sessão eu acho que deve ser diferente, né? E Ah, as então. pessoas. Oi. Ah, pode falar. Eu ia te falar, a gente tem 5 minutinhos ainda. Ah, Quem não. deseja fazer uma lição já está acabando. Passa muito rápido. E quando o tema é gostoso, né, a gente quer saber mais, quer ouvir mais e como pode ser mais divertido tudo isso. Se as pessoas que estão aqui assistindo essa live, que gostariam de um acesso a um profissional de Tantra, como que elas fazem para buscar isso? Né? Porque quando eu fui buscar a minha experiência no Tantra, eu fui direto, né, para o site lá da Metamorfose, para procurar os profissionais por lá, né? Porque a gente Aham. sempre tem que saber quem vai fazer a massagem, né? Não é só um cursinho que eu fiz massagem tanto e que vou fazer. Né? Então, acho É. que isso você poderia trazer também essa consciência do profissional também, né? Primeira dica, gente, não façam curso de massagem tântrica, tá? Primeiro passam pela experiência, primeiro recebam. Ah, que vocês teta ri, primeiro receba. Você só vai conseguir fazer uma massagem tântrica legal se você passou por esse desenvolvimento no seu corpo. Você só vai conseguir ser um bom terapeuta de axis, né, entre aspas, terapeuta não, um bom praticante de axis, só vai conseguir correr barras legal em alguém a partir do momento que você correu suas barras e fez assim, ó, uau, isso é mágico. Enquanto você não perceber isso no seu corpo, você não vai ser grandioso, porque você vai estar fazendo só técnica, e técnica não te leva a nada. Só quando você perceber no seu corpo a grandiosidade da ferramenta, quando você se tornar a ferramenta, aí sim você vai conseguir fazer grandiosidades. Então, antes de escolher fazer um curso de massagem tântrica para o seu parceiro, receba massagem tântrica, tá? E aí, o centro mais realmente conhecido de Tantra da América Latina é o Centro Metamorfose. Mas mesmo assim, tomem cuidado, tá? Olha o perfil, vê a fotinho, se identifica, percebe a energia da foto da pessoa, mas além da foto, lê o que está escrito no perfil dela. Lê os depoimentos, se essa pessoa tem depoimentos sobre o trabalho, vê lá o que, que ela fala. Entra no Instagram da pessoa, percebe qual que é o direcionamento do trabalho, porque o meu direcionamento do desenvolvimento do Tantra é diferente do direcionamento do terapeuta XYZ. Tem gente que fala muito mais sobre sexo. Para mim é muito mais autoconhecimento. Tem gente que vai te levar para outros lugares totalmente diferentes. Você vai ver, a linguagem dela é outra. A minha linguagem é: quanto mais você descobrir sobre você, mais a sua sexualidade, a sua vida, o seu sexo vai ser incrível, sem ter que você ficar pensando no outro. E o outro ele vai receber assim de você e vai falar assim: "Uau, que gostoso estar com você". E ele vai perceber a grandiosidade que é estar com você, sabe? Enquanto você tiver isso assim, na minha opinião, aprendendo ferramentas para agradar o outro não vai te valorizar, porque você é isso assim, vai ser só mais uma pessoa querendo agradar ele, sendo que você está vazia. Então essa é a minha abordagem do Tantra. Procurem um profissional que vai ressoar com a abordagem de vocês. Sabe, tem gente que vai falar assim, meu, tudo que o Rogério tá falando é groselha, eu só quero aprender mesmo a pegar e fazer massagem no genital masculino, isso tudo aí é besteira. Às vezes outro profissional vai ser mais contribuição para você, e não tem ponto de vista de certo ou errado. Mas leiam, pesquisem, procurem, e alinhem com o que vocês realmente buscam. Se vocês estão com medo de ir para o Tantra por causa que é vergonha, esquece, o Tantra não vai te oferecer essa sexualidade de culpa, de medo. É um espaço muito seguro, muito honroso, muito sagrado. Você vai perceber na hora que você for recebida, quando você deitar no futon, a forma como o terapeuta vai colocar a mão em você, você já vai falar assim, uau, é outro espaço. E aí tudo que vir na sua mente, você acolhe, porque você fala assim, ok, essa é a realidade que eu tive até hoje. E a partir desse momento, eu quero descobrir uma nova oportunidade de me relacionar. E aí vai dando pó de pó, que eu vai falando assim, ok, toda vez que você estiver recebendo uma sessão vir perversão, fala assim, ok, eu não escolho mais a perversão, agora eu escolho outra coisa, eu escolho o sagrado. Ok, agora eu escolho mergulhar em mim, no meu divino, no meu ser. E aí vai brincando com o seu tempo, não tenha pressa de querer receber tudo em uma sessão só. Sabe? Respeita o seu corpo.
Ai, gratidão, foi lindo. Tá acabando 22 segundos restantes. Gratidão, Rogério, por sua contribuição e presença. A gente fica assim querendo saber mais. Quem sabe a gente marca uma outra live em um outro momento, a gente voltar com sua presença e essa energia tão gostosa que é a sua. Gratidão por ter te Obrigado. conhecido. Gratidão a todas as pessoas que se conectaram. Vai ficar salvo lá no meu YouTube.